Agora nós vamos falar sobre fatoração de expressões algébricas, tá? Os 4 tipos que nós vamos precisar para depois estudarmos equação de segundo grau, tá? O primeiro tipo de fatoração é o fator comum em evidência, colocar em evidência, né? O que for comum aí. Na letra A, observa que nós temos a expressão x² mais 2x. Você tem que ver o que tem em comum, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Observe que o coeficiente aqui, quando não aparece, é 1. Então, a parte numérica, a gente não tem nada em comum, né? Mas nós temos aqui o x, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Então, nós encontramos o fator comum, que é o x. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência. Colocar em evidência, colocar ele em primeiro e depois abrir um parênteses, né? Quando você for encontrar a expressão que está dentro do parênteses, ela vai ter que ter 2 termos também, certo? Para eu encontrar o x², fazer a volta do produto, eu vou precisar de colocar o x aqui, tudo bem? E para eu encontrar o 2x, eu vou ter que ter o 2, porque x vezes 2 vai dar o 2x. Então, essa expressão fatorada fica desta maneira, tá? Então, para você encontrar o que é comum, o fator comum, você tem que olhar tanto para o coeficiente quanto para a parte literal dos termos, tá? Você tem que encontrar também o MDC, no caso, o máximo divisor comum entre, né, os coeficientes e para colocá-lo em evidência. E a parte literal, você tem que pegar o menor expoente, tá? Observa aqui na letra B, nós temos 3 termos. Nós queremos fatorar. Fatorar é escrever como um produto, né? Temos que olhar para os 3 termos e encontrar o que tem em comum neles 3, né, no caso. Observa que o 4y², né, ele pode ser escrito assim também, ó, 4y vezes o y². Tudo bem? O 8, ele pode ser escrito também como 4 vezes 2 vezes o y vezes o y, tá? E o 12, ele pode ser escrito como 4 vezes 3 vezes o y. Escrevendo desta maneira, a gente observa que o que nós temos em comum na parte numérica é o 4, né? Então, a gente vai colocar o 4 em evidência aqui. E nós também temos em comum, todos eles têm o y, tá? Na parte literal em comum. Então, nós encontramos o fator comum a todos eles, que é o 4y. Agora, eu vou abrir o parênteses. Eu vou ter que ter 3 termos aqui dentro do parênteses para obter a minha expressão original. Observa que aqui eu tenho um menos, então eu vou ter que ter um menos aqui e um mais, por causa desse mais aqui. Então, voltando nessa expressão aqui de baixo que eu coloquei, o que não foi sublinhado ou circulado é o que falta para eu colocar aqui. Então, aqui falta o quê? O y². Bom? Aqui, o que não foi circulado nem sublinhado é o 2y. Tá? E aqui é o 3. Tá bom? Então, eu encontrei essa expressão fatorada aí para vocês. Certo? Bom, segundo tipo de fatoração que nós vemos é a fatoração por agrupamento. O que eu falo sempre nos meus alunos, o agrupamento ele tem uma maneira, uma forma específica. Geralmente, quando temos 4 termos, quando a expressão tem 4 termos, o que eu vou fazer? Vou fazer uma linha imaginária e vou dividir as 2 primeiras parcelas, os 2 primeiros termos e os 2 últimos termos, né? Vamos observar que há um fator comum aqui nesses 2 primeiros, que é o m. Eu vou colocá-lo em evidência. Bom, se eu colocar o m em evidência, eu vou ter m, abre parênteses, vai ficar, se eu sublinhar aqui, vai sobrar o c mais d, certo?
Mas vou olhar também para os dois últimos e vou ver que tem algo em comum aqui, que é o K. Vou colocar o K em evidência, vou abrir o parênteses, eu vou ter que escrever o C mais D. Tudo bem? Olhando essa expressão no geral, nós vemos que o C mais D é comum tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Então, eu vou colocar em evidência o C mais D. E vou agora multiplicar pelo que sobrou. Sobrou o quê? O M mais o K, tá? Então, eu escrevi, né, fatorada essa expressão algébrica aqui. Termina aqui, tá bom? Trinômio quadrado perfeito. Nós temos aqui 3 termos, é um trinômio quadrado perfeito. Eu coloquei de propósito aqui, eles realmente são. Por quê? Porque quando você calcular a raiz quadrada do primeiro termo e a do último termo, se você fizer isso, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, vai dar o x, raiz quadrada do 9 vai dar o 3. Se você lembrar daquela fórmula lá de produto notável, aqui no meio eu tenho que ter 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo. E nós temos, né? Porque isso aqui vai dar o meu 6x, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever como o quadrado da soma. Eu vou pegar esse primeiro resultado da raiz quadrada, que é o x. Vou observar esse sinal aqui, então vai ter que ser sinal de mais. E vou pegar o segundo resultado aqui, que vai ser o 3. Então, isso vai ser x mais 3 ao quadrado. Tá bom? Se você fizer aí, você vai encontrar, né? O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 6x, mais o quadrado do segundo termo, que é o 9. Tá bom? Então, a ideia é tirar as raízes quadradas das pontas. Então, aqui eu vou ter... Então, a ideia para você fatorar um trinômio quadrado perfeito é você tirar a raiz quadrada das pontas, né? Do x ao quadrado e a raiz quadrada do 4. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Observando esse sinal aqui do meio, a gente pode escrever como o quadrado da diferença. Então, vai ser x menos 2 ao quadrado. Bom? Eu não vou precisar conferir aqui o termo do meio, porque eu já coloquei que eles são, né? E dá para você fazer de cabeça aqui, 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x, bom? E por último aqui, a diferença de 2 quadrados. Basta você também tirar a raiz quadrada das pontas. Você vai tirar a raiz quadrada de 4x ao quadrado. Isso vai me dar 2x. E vai tirar a raiz quadrada do y ao quadrado, que vai ser o meu y, né? Isso daqui vai ser o produto da soma pela diferença desses resultados das raízes, tá bom? É o inverso, né, do produto notável, tá bom? Espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima aula.